Olá, está começando agora o Conexão USP e no episódio de hoje vamos falar de memória. Na verdade, vamos falar de passado, mas também de presente e de futuro. Neste ano, o filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles e baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, fez história ao trazer o primeiro Oscar para o Brasil. Esse prêmio, na verdade, apenas fez ressoar a mensagem gigante dessa obra, que aborda as cicatrizes da ditadura e principalmente sobre como devemos resistir ao esquecimento. E para falar sobre esse filme e a importância dele, estamos conectados aqui hoje com a Vera Paiva, que é a filha primogênita do casal Eunice Paiva e Rubens Paiva. A Veroca, como é chamada no filme, é professora do Departamento de Psicologia Social no Instituto de Psicologia da USP e atua há décadas em programas e práticas de saúde baseados em direitos humanos. Professora, primeiro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Um prazer estar conversando com a senhora aqui hoje. Prazer é todo meu. Bom, professora, aquela pergunta clichê que a senhora deve estar cansada de ouvir, mas que é obrigatório fazer para a senhora. Como foi ter a família da senhora representada em um filme, a senhora mesmo representada em um filme, professora? Não, foi espantoso, como diriam os latino-americanos, né? A gente não antecipava que o filme ia ter essa repercussão. É claro que a gente autorizou, né? O Walter, autorizou o Walter a filmar o livro do Marcelo. O Marcelo é o autor do livro, meu irmão, né? E quando ele leu o livro, há praticamente 10 anos atrás, né? Ele já teve a ideia, já queria filmar imediatamente. Ele viveu aquele período, ele era amigo da família, convivia na casa e tal, e ficou fascinado, já pensando, já tendo a ideia, já visualizando como seria a realização do filme, e o Marcelo, e aproximou o Marcelo, foi logo depois de uma flip em Paraty, onde ele ficou impressionado, o Marcelo, com o fato de que as pessoas estavam perdendo a memória para a ditadura. Ele teve um evento de boicote à Flip absurdo em 2014, né? 2000, né? E que as pessoas jogavam fogos e fogaças em cima da Flip, boicotando a Flip, que é uma feira de cultura, né? Tradicional de Paraty, que é uma cidade super cultural, que tem show de jazz, show disso, show de aquilo. Ele ficou muito impressionado e falou como é possível as pessoas perderem a memória. E aí ele chegou em São Paulo e escreveu, em poucos meses, o livro. Logo depois foi lançado, né? Aquelas coisas que você não antecipa, né? E o Walter foi um dos primeiros leitores do livro, já ficou com vontade de fazer, começou a pensar, né, tirar o roteiro. Então demorou um tempo entre a gente viver a experiência da repercussão do livro, que não foi tão grande, mas aconteceu, e ler a versão do Marcelo, que ele tinha escrito, porque, veja, é ele escrevendo, né? Qualquer um de nós seria outro autor, outra autora, né? E a gente... Aí sim o Walter veio pedir licença, mas era início do governo Bolsonaro, ele achou que não tinha condições de fazer e produzir aquele filme naquele período, estava muito baixo astral, muito estranho, né, para todos nós, ainda vivendo duramente aquilo. Continuou buscando apoio, financiamento internacional, etc., até que ele resolveu realizar e filmar. Neste momento em que ele decidiu, ele fez o roteiro e nos consultou sobre várias coisas, né? A gente deu depoimentos que ajudou a encarnar um pouco mais os personagens, digamos assim, né? Marcelo tinha 11 anos, né? Na primeira meia hora do filme, né? Que são aquelas cenas antigas da família no Rio ainda, antes da gente ser obrigada a sair de lá, o Marcelo tinha 11 anos. Então, algumas coisas ele queria ouvir a minha opinião de como encarnar, ou das minhas irmãs, enfim, de todo mundo. Eles entrevistaram longamente a gente autorizou. Mas entre isso e achar que ia ter essa repercussão gigantesca, e não só no Brasil, né, é um filme que está... Enfim, meus amigos, eu como viajo muito internacionalmente, sou uma pessoa bastante
interconectada por conta da resposta à AIDS, da qual eu sou partícipe desde o comecinho, né? Gente do mundo inteiro me escrevendo e que foi ver o filme, que estava lotado e que como é que se emocionou, como é que não se emocionou. E eu acho que a repercussão mundial e no Brasil tem a ver com a ameaça à democracia que nós estamos vivendo neste momento, né? Eu acho que depois do pós-guerra, depois do nazifascismo, depois da reconstrução de um mundo bipolar, digamos, onde você tinha quem defendia ditaduras de todos os tipos, né, apoiadas pelos Estados Unidos ou pela União Soviética, mas tinha, digamos, um horizonte das Nações Unidas em torno de uma visão democrática, a Carta dos Direitos Humanos, todos somos iguais diante da lei, né, somos todos iguais, independente do sexo, da cor da pele, da religiosidade ou da crença política, né, aquela carta, né, de direitos humanos inspirava e era um horizonte compartilhado, né. E no momento em que os Estados Unidos, por exemplo, né, passam a ser um mau exemplo de como lidar com a democracia, né, já teve, o Trump, teve o Trump 1, a gente não pode esquecer que teve o Trump 1. O Trump 2 é pior porque não vai ter, ele não pode ter três, ele quer realizar, ele e os milionários que o apoiam querem realizar tudo que puderem no tempo que ele tem de governo. Mas eu acho que foi uma conjuntura, né, de fatores, né, e que, além, evidentemente, da qualidade incrível do filme, o filme é realmente, eu acho que ele, aí como psicodramatista, que eu sou também, que trabalho nessa área, a impressão que eu tenho é que ele é capaz, como toda boa arte, de enganchar a pessoa que está assistindo, tá certo? Algum dos personagens, alguns se identificam com o Marcelo, outros com a minha mãe, outros, né, com o meu pai, sei lá, né, e com minhas irmãs, e pegar essas pessoas e fazerem cada um viver a história do filme de dentro do filme, né? Então a qualidade artística da direção, do roteirista, das roteiristas, da produção que foi impecável e dos atores e atrizes, eu acho que é fundamental para a repercussão que o filme teve, né? Vera, tendo em base tudo isso que você me falou, muita gente, inclusive eu, vê o filme não apenas como uma obra cultural, assim, um filme mesmo, mas sim como um manifesto político. A senhora concorda com essa visão? Não foi assim que ele foi pensado, né? Mas foi isso que ele virou por conta desse contexto que eu estou contando, né? Ele não é um manifesto político, ele é um filme, é a história de uma família. E para dizer bem a verdade, as pessoas, ai, você é celebrity e tal. Eu de vez em quando digo, olha, ser celebrity por ter perdido o pai desta forma, ter sobrevivido a tudo que a gente sobreviveu, né? Não foi fácil para a gente estar na faculdade nos anos 70, por exemplo. Eu entrei na USP em 73, logo depois, né? E vivi todo o período mais duro da ditadura, a morte do Alexandre Vanucchi Leme, a morte do Herzog, que era professor, tá certo? A perseguição de colegas, né? Não foi fácil viver aquela vida tendo nas costas a experiência que a gente tinha, né? De não poder dizer para as pessoas a minha história, eu não contava, ninguém sabia, tá certo, né, em nenhum lugar, né, mesmo porque era censura total, né, eu acho que, não sei se os mais jovens conseguem entender o que era viver num mundo onde você só tinha imprensa escrita, a TV e a rádio absolutamente censuradas, tudo era censurado, não se passava nenhuma informação, né, não tinha celular, não tinha internet, não tinha Facebook, Instagram, TikTok, nada disso existia para circular a informação de uma maneira. Só tinha, né, as TVs, os rádios censuradíssimos, então a informação não rolava. Tanto que a prisão do meu pai está associada justamente ao fato de que ele era uma pessoa que era uma rede de distribuição de informação, né? Foi por isso que os caras
superestimaram, né, o papel dele como ele era só um cara que recebia notícia, menino foi presa, desapareceu, está sumido, né, está exilado, chegou no exílio, né, acalmava a família desesperada, né, ou dava notícia, né, essas coisas, né, seu filho está preso. Esse tipo de telefone sem fio, né, que circulava no boca a boca pelas pessoas, o meu pai de alguma maneira ajudava no telefone sem fio, né? E foi por isso que ele foi preso, achando que ele era um chefe de alguma coisa muito especial, né? E saíram massacrando. Morreu em menos de 48 horas, estava assassinado, segundo o que a gente ouviu depois falar, né? Então, acho que tem que um pouco se colocar, né, no lugar. Eu espero que as pessoas consigam enxergar o que é viver numa ditadura que tem gente tentando e defendendo até hoje, né? É Tá? isso que eu ia te perguntar, Vera, em relação a isso. Hoje a gente, nas últimas eleições mesmo, a gente viu muita gente com placas pedindo volta da ditadura, pedindo golpe militar. Como que isso tocou para vocês que tinham essa história tão particular, tão sensível ligada a esse período? Então, isso foi o motivo do Marcelo escrever o livro, tá certo? De uma outra maneira, né? Que não foi. Ele tinha escrito um livro autobiográfico que era sobre a experiência dele de ficar tetraplégico, que é o Feliz Ano Velho, que fala já um pouco, mas muito pano de fundo. A maior parte das pessoas que leram nem entenderam direito o que era o pano de fundo da história do meu pai, não presente, né? E desaparecido, mas especificamente focar nisso e na perda de memória, porque o livro que eu recomendo a leitura, né, é diferente do filme, né? O filme usa o livro, mas o livro é maior do que o filme, né? Maior no sentido de que é mais extenso, conta mais histórias e mais detalhes, né? Mas é a tentativa de registrar este período, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, sim, sim, sim. Eu queria Sim. saber como que isso tocou mesmo para vocês, assim, né? De ver pessoas pedindo mesmo a volta desse regime tão cruel, né? E aí, eu acho que as pessoas não sabem o que foi. Elas são iludidas sobre o que foi, né? De um lado, né? Sei lá, então dizer que o Lula ia ser um ditador venezuelano, cubano, né? Elas acreditam nisso, tendo vivido dois governos Lula e dois da Dilma, que isso não aconteceu, certo? Né? Que ia invadir sua casa, pegar suas terras, ser proprietário, te expropriar. Isso não aconteceu, as pessoas não continuaram acreditando e repetindo esse tipo de bobagem, né? Sobre os que enfrentavam, falaram coisas também sobre Fernando Henrique, falaram. Então, todos os governos democráticos teve da extrema-direita um apoio. E a extrema-direita foi tolerada, né? Ninguém saiu perseguindo a extrema-direita. O que não pode é ir literalmente tentar destruir e dar o golpe, né? Então, o Supremo, vamos lembrar, o Alexandre de Moraes, a esquerda era contra o Alexandre de Moraes virar ministro do Supremo, porque ele era do governo, acho que Temer aqui em São Paulo, não sei, é isso, né? Então, ele não era de esquerda, ele não é de esquerda, ele é apenas um constitucionalista, é uma pessoa democrata que respeita a Constituição. Então, acho que as pessoas não sabem direito, repetem, e aí isso acirrou e piorou com as redes sociais, que só inventa mentira, tá certo? As bobagens que falam sobre o que meu pai fez ou deixou de fazer na época da ditadura, falam coisas que meu pai escondia, terrorista, né, que guerrilheiro, né, que aliás também não merecem morrer, porque ali não eram guerrilheiros, eram jovens resistindo contra a ditadura, né, numa época em que se achava que tinha que ser daquela maneira, né, o mundo inteiro era assim, teve quem assistiu o filme sobre a Angela Davis, né? Nos Estados Unidos teve grupos como aquele, na Itália teve grupos como aqueles, né? É a geração 68 que se organizava daquela maneira. Meu pai é mais velho, nem acreditava, nunca acreditou, né? O partido dele era o Partido Socialista Brasileiro, que não era nem comunista, né? Mas, enfim, as coisas que dizem é absurdo. O pai do meu pai, meu avô, era um cara de direita, mesmo, certo? E que cansava de dizer, quando meu pai foi caçado, que a culpa era dele, ninguém se mandou se meter em fazer coisa errada, segundo ele dizia, lá com os 64, quando ele foi caçado.
e que vivia, era um machão, era uma pessoa terrível. Minha avó era uma querida, né? Eu até gostava dele quando era criança, mas assim que eu comecei a ficar um pouco mais velha, ele era um coronel. Meu pai chamava ele de coronel, tá certo? Né? Coronel do Nordeste, porque ele era fazendeiro, ele tinha uma relação com os empregados daquele tipo. Eu tenho um armazém, o seu salário está no armazém, o salário mesmo na hora H não tem mais salário. Essa é coisa de coronel. Meu avô fazia essas coisas, era um cara de direita. E quando tiraram a gente do Rio, ele foi por ele, né? Por causa dele, porque ele era amigo do Buzaide, que era ministro, tinha lá da Justiça da ditadura, ministro, não sei se chamava da Justiça, mas o equivalente, né? E que o Buzaide se aproximou e disse: se você não tirar, se a Eunice não sair do Rio de Janeiro, que era o tem que pensar assim, não tinha internet, então o Rio era o foco das notícias sobre o Brasil, né? Nós estávamos no foco, né? Quando eu estava em Londres ainda, eu li todas as notícias sobre a prisão do meu pai, as coisas mais diversas, em todos os jornais, tá certo? Eu li no Le Monde, li no. Estava lá e vi, tanto que eu cheguei super informada sobre o que podia ter acontecido com ele, né? Quando eu voltei, em março, né? Meu pai foi preso 20 de janeiro. E aí o Buzaide, que era o ministro, falou para o meu avô: se saírem do Rio, tira eles do Rio, que ele será solto. Fez essa promessa. O cara já sabia que meu pai tinha sido assassinado, porque todos sabiam. A gente tem provas hoje em dia de documentos, até de troca de cartas com a embaixada americana, tá certo? Que 3 dias depois já deram a primeira dica, uma semana depois o governo americano já sabia que tinham assassinado meu pai, pra E você ter uma mesmo ideia. assim Então, fizeram essa promessa. fizeram essa promessa. E aí, para tirar a mamãe de lá, e nós todos de lá. Então, em dois, isso aparece no filme, né? Em 2 dias ela comunica, limpa tudo, e a casa que a gente vivia era alugada, não era nossa, né? Meu pai era engenheiro e que punha o dinheiro para circular. Ele pegava uma casa velha, reformava e a gente morava super bem sempre, mas porque ele era bom de enxergar a oportunidade de casas reformáveis. Eu sou assim até hoje, aliás, sou a rainha da reforma. Mas enfim, mas assim, viemos para cá, né? E aí meu avô, quando foi percebendo que ele tinha sido enganado, e a minha avó era alemãzinha, né? Bem alemã, filha de alemães, nascida aqui, mas os pais estavam aqui, imigrante alemão, que tinha vindo para o Rio de Janeiro e tal. Veio para cá com 1 ano. Minha avó era super alemãzinha. E o meu pai, dos 6 filhos que ela tinha, era o único totalmente alemão. Ele tinha olho azul. Não parece muito, porque as fotos que tem são muito branco e pretas, fotos da gente. Não tinha foto colorida naquela época, né, enquanto meu pai estava vivo, até o início de 70. Era caro, né? Então ele era loiro de olho azul, era o alemãozinho. Então ele era o queridíssimo, eles tinham uma relação super próxima, minha avó e ele. Minha avó chorando, né, pedindo para mim, como que não volta, como que não volta. Minha mãe desconfiada, recebendo informações diversas, vira e mexe indo atrás de pistas, porque eles torturavam a gente, eles ligavam e deixavam um recado: eu vi seu marido na Amazônia, eu vi seu marido não sei o que, sabe? Eles torturavam dando pista falsa, tá certo? O tempo inteiro. A ditadura fazia isso, os caras da ditadura. Até que a minha mãe sacou e ela começou a desligar e não prestar mais atenção. E o meu avô sacou. E aí alguém disse para ele que de fato a chance de ele ter sido assassinado existia. Ele ficou super mal, porque, né, por mais que tenha divergência política, filho é filho, e ele era um filho do qual ele tinha muito orgulho, porque os outros filhos eram muito. Não, tinha um tio que era que trabalhador, que teve profissão e seguiu, os outros dois eram dois filhos de riquinho também, certo? E os outros dois eram mulheres. Então tinha uma coisa que era um filho, por mais que fosse rebelde, que ele respeitava como pessoa, amava como filho e tal. E ele foi deprimindo, 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 e dizem, eu não estava já em São Paulo, na USP, já tinha entrado na USP, e que ele, tipo, teve um ataque do coração e não deixou levarem para o hospital.
de tristeza. A minha avó dizia que ele morreu de tristeza também, né? Então, essa era a situação, né, que a gente vivia naquela época. Não sei se deu para colocar para Sim, vocês. não, claro, ficou bem claro. Ô Vera, ainda sobre o filme, eu vi algumas entrevistas, salvo engano, até do próprio Walter, né? Falando que o filme ele acabou unindo o Brasil, essas duas pontas do Brasil, direita e esquerda, para torcer pelo filme. Eu confesso que na minha bolha eu não verifiquei muito isso, não. Muita gente criticando o filme, muita gente direita, extrema direita, que não foi assistir, falando que foi feito com Lei Rouanet, que inclusive nem teve incentivo público, mas tudo mais. Queria saber como que você enxerga isso e também a agressão que seu irmão sofreu um pouco antes do Oscar, né, naquele bloco de carnaval. Se vocês acham que também isso de certa forma coloca um alvo na sua família por vocês estarem representando nessa luta agora. Já estavam, né? Mas agora todo mundo está sabendo mais, né, da história de vocês. Eu acho que rompeu, extrapolou a bolha, sim, menos que assim, para onde que extrapolou a bolha? As pessoas que são bolsonaristas e estão nas redes bolsonaristas vendo fake news o tempo inteiro, tá certo? E aqueles absurdos que não preciso nem contar, mas que as pessoas não percebem que é absurdo, não assiste mais jornal, não assiste mais TV, não vê contraditório, né? Só escuta aquilo. Grupo do É uma Whats, né? O proporção. grupo do Zap, O né? grupo do Zap, né? E esses grupos de Zap é uma proporção importante de gente de extrema direita e de direita, mesmo nas famílias, as famílias também se dividem aí, né? Várias famílias, né? E que não tem, são aquelas pessoas que não dá mais para conversar, porque não sentam para conversar. E teve gente que votou que é anti-Lula, que é anti-esquerda, que não é, mas que não é isso. Essa bolha foi furada, é isso que eu quero dizer. Legal. Pessoas que votaram no Bolsonaro, depois descobriram quem era o Bolsonaro, eventualmente ficaram mais alertas, não são emburrecidas, são capazes de ter uma conversa, né? Essas pessoas, mesmo não sendo de esquerda, é isso que eu quero dizer, né? Elas também se comoveram, torceram. Eu sei porque tem gente que faz pilates comigo, faz ginástica comigo, que não sabia quem eu era, que eu sei em quem votou, tá certo? Porque não queria discutir política por causa disso, entendeu? Né? E, e que viu o filme, ficou comovida e tal. São pessoas que não são religiosas, dogmáticas, não estão presas naquela bolha, que circulam, que tem alguém da família que pensa diferente. Essas pessoas eu acho que chegaram a ver, e o filme é muito bom, gostaram do filme, né? Torceram e tal, né? Porque eu não acho que, claro, o Lula, se a gente for considerar isso como critério, estou usando isso como critério, teve 51% dos votos, tá certo? Né? Acho que chegou a isso, né? Ou quase, né? Então, metade da população considerou votar no Lula. Metade já é bastante, né? Brasileiro, vamos dizer assim. Mas eu acho que ainda expandiu para um pedaço das pessoas que de fato não conheciam. Essa menina falou: eu nunca soube o que era ditadura, ninguém na minha família viveu isso. Mas a gente discutiu a beça, a família inteira, sobre o que tinha, o que não tinha, né? E teve gente que não viveu porque não foi afetado, não estava fazendo política, não ouviu falar. De novo, não é que não viveu porque não quis, não viveu porque não, por acaso, estava tudo censurado e não viu nada, tá certo? Tá? Então, passa de pai para filho, né? Assim como a extrema-direita, que se beneficia da ditadura, que se beneficia do regime, de regimes do estilo Bolsonaro, tem gente que se beneficia, Sim. né? Tá? Tem filho, tem neto, tem amigo, tá certo? Então, eu diria que tem 30% que pode estar nesta bolha odienta, né? Mas é de uma covardia absurda, né? O Marcelo tem dúvida se o cara era o cara que atacou, que jogou uma coisa nele e tal, era de fato um bolsonarista ou era um nóia, Ah, sabe como entendi. ele Não ficou diz? claro se é por uma motivação Não política, ficou então. claro. Agora, de qualquer maneira, o que todas as outras pessoas disseram, que você pode pagar uma grana preta, um monte de
droga para um nóia fazer isso, em Sim, troca dele fazer isso, né? E não tem nóia só de esquerda, né? Tem sim. muita direita que é nóia, tá certo? Então não, a gente não sabe direito o que aconteceu, né? Vera, Se a você. gente tem medo, medo pra gente, a gente nasceu no medo. Então não tem muito o que fazer. É essa a sua pergunta? Isso. Não. Ô Vera, em relação a. Você disse que muitos amigos de fora assistiram o filme, fizeram contato com você, falando que ficaram emocionados e tudo mais. Você acredita que o filme, principalmente a vitória do Oscar, a indicação, a vitória, ajuda com que o exterior lá fora entenda o que aconteceu no Brasil de fato? As pessoas não sabiam o que foi a ditadura no Brasil, entendam de fato o que o Brasil passou nesse período? Porque acho que mais fora do Brasil, a ditadura argentina, que foi imitação da brasileira radicalizada, né? Os caras foram treinados aqui. Quem treinou os ditadores e os torturadores aqui foi o governo americano em guerra no Vietnã e o governo francês em guerra na África. Só para saber que não tem santo nesse mundo, tá certo? Tá? Eles é que ensinaram as táticas e técnicas de desaparecimento e tal. Isso está mais do que comprovado, um monte de historiador, documentos oficiais mostrando esse tipo de coisa. Quando chegou na Argentina, foi muito mais radical, né? Até porque tinha uma experiência brasileira de um lado, né? E o Brasil é mais complexo, né? Porque é gigantesco, né? Buenos Aires tem metade da população argentina, né? Então, a brutalidade da ditadura argentina e a chilena, né? As duas, chilena primeiro e depois argentina, chamou muito mais atenção e ocupou o imaginário sobre as ditaduras latino-americanas de extrema-direita, né? Então, eu acho que. E o Brasil ainda ficou associado a samba, a mulher, a felicidade, a leveza, né? Então, sempre não foi fácil, digamos assim, manter um imaginário sobre isso, porque outros imaginários apareceram, tá certo? Né? Então, eu acho que não tinha-se essa visão do Brasil fora do Brasil, né? Então, muita gente nem tinha ouvido falar da ditadura aqui, a não ser as pessoas muito num espectro bem mais à esquerda, né? A esquerda democrática, eu diria, porque a esquerda autoritária não necessariamente, né? A esquerda democrática com certeza sabia, mas assim, o povo em geral, as pessoas em geral, sabiam pouco, então espantou um pouco, né? A história do jeito que ela foi contada, né? E eu acho que também o filme, como eu costumo dizer, eu que trabalho bastante na periferia, né? Existem milhares de Eunices nesse mundo, tá certo? Tá? No mundo inteiro. Né? Tem milhares de pessoas como ela que têm que segurar a onda, as mulheres, como sempre, segurar a onda da família diante de situações de violência inacreditável, diante do abandono, e que passam para os filhos a dignidade, a coisa de vamos tocar, tá certo? E em busca da justiça. Isto também, além do Alzheimer, que é uma outra dimensão do filme relevante, né? No livro tem mais vai mais devagar até essa fase, mas assim, que é a experiência universal que todo mundo está tendo com o envelhecimento da sua população, né, da sobrevivência de mais anos da sua população e da experiência cotidiana de lidar com alguém com algum tipo de demência senil. Então, eu acho que tem várias coisas no filme que são universais, entende? Que o modo que o Marcelo escreveu a história e que tocam as pessoas em situações, em pedaços da sua vida de modo distinto, entende? Então, não sei se eu te respondi, mas eu acho que o apelo do filme psicodramático, de, como é que eu falei antes, puxar cada um de nós, né, que está assistindo, eu inclusive, porque fui ver um filme, não era eu, era um filme, tá certo, no primeiro momento. E te puxar para dentro e viver dramaturgicamente aquilo tem um efeito psicodramático, tem um efeito de você puxar aquilo que é seu, um pedaço seu que está ali representado, né?
Vera, nos momentos da reta final do filme é quando sua mãe, sua família consegue o atestado de óbito, enfim, do seu pai. E agora, se eu não me engano, em janeiro deste ano houve a correção da causa da morte, né? Para a morte violenta causada pelo Estado. Qual que foi o simbolismo disso? No filme dá para sentir bem quando vocês conseguiram o atestado de óbito, aquele alívio. E agora teve essa novidade. Qual que foi o simbolismo disso para vocês? O simbolismo disso não para nós, né? Porque isso e não é só para nós, a gente não recebeu ainda, né? A gente decidiu participar de um movimento de familiares que tem direito a essa mesma correção, né? Que são centenas, né? E a questão é que esse atestado de óbito que o Fernando Henrique autorizou pela lei, né? Lá de trás, era entregar um atestado de óbito para, digamos, não ficar na situação, você é viúva, não é, né, poder mexer na conta no banco, cuidar da tutela dos filhos, da guarda dos filhos, tudo, enfim, legalizar, né, Coisas mais práticas, né? mais práticas, né? Mas dizia que morreu e punha o número da lei. Agora disse exatamente como morreu, sob tortura, preso, político, né? Então, para nós, as famílias, é a verdade que finalmente vem à tona, tá certo? Né? Não é uma mentira, não é uma lei que matou meu pai, que muito pelo contrário, tá certo? Se fosse lei, não tinha matado meu pai, a lei, né, constitucional, né, da nossa Constituição mesmo, né, nenhuma Constituição autoriza a tortura, mesmo os ditadores, mais ditadores anteriores, né, não está lá, pode torturar, pode matar qualquer um, pode, isso não existe, as pessoas fingem, né, não tem nenhum país em que eu li que na Constituição está dito isso, né. Se faz, mas se finge que não faz, né? Então, é um pouco trazer a verdade, né? E esse é o alívio das famílias, e por isso que está todo mundo esperando atos de entrega dessas certidões de modo coletivo, para que ao mesmo tempo o Estado brasileiro peça desculpas para essas famílias. É isso que está acontecendo e vai acontecer em vários lugares do Brasil, no Rio, em Recife, Porto Alegre, aqui e tal. Vera, para a gente finalizar, no filme dá para ver que você sempre foi uma jovem muito mobilizada, né? Aí eu estava pesquisando sobre a vida da senhora, parece que a senhora participou também da reconstrução da UNE, do DCE, sempre foi muito realmente mobilizada. Hoje é uma crítica que a juventude é um pouco desmobilizada. A senhora acredita que o filme ele possa despertar essa faísca para que os jovens eles participem mais na vida política do país e também para que eles resistam a que a gente não tenha possibilidade de viver períodos igual a senhora viveu na juventude? Então, eu discordo um pouco que a juventude não é mobilizada, sabe? Eu acho que o modo da juventude se mobilizar não é mais o movimento estudantil de classe média branca na universidade. Mas as mulheres pretas têm um papel na universidade de movimentar e de interpelar, por exemplo, né? As mulheres tiveram um papel fundamental. Eu hoje estava escutando na hora do almoço, que eu parei para comer e assistir a Globo News, tá aquele cara da Globo News chama Guedinho, não sei que Guedes, e ele tem mania de repetir que desde 2013 não teve mais nada de importante. E ele não, tá certo? As mulheres saíram no dia do ele não contra o Bolsonaro, tá certo? E milhares de mulheres pela rua. E era basicamente meninos jovens, né? Fomos acusados. Eu saí, né? Mas eu era uma velhinha no meio de milhares de meninas jovens, tá certo? Tá? Aqui em São Paulo, né? E o que aconteceu foi que naquele momento começou a se utilizar fake news, etc. Aí botaram as meninas de peito para fora, é tudo um bando de perversa, né? E aí se deturpa, como sempre, sabe? Eu não concordo que não exista movimento de juventude, tá certo? Nessa semana, por exemplo, começando no domingo aqui, mesma coisa que só teve não sei quantas mil pessoas no domingo passado. Mas, assim, na verdade, o que aconteceu foi em cada cidade do Brasil, em todas as universidades. Eu sei porque a gente sempre é convidado para ter alguém falando
da família ou pela família, tá certo? Um monte de universidade fez debate, teve rua, manifestação de rua, no dia 30 aqui, no dia 1º de abril, que é o dia no dia 31 de março, em várias cidades do Brasil, manifestações enormes, tá certo? Tá? Em Recife, no Rio, na Bahia, na Bahia no dia 1º de abril, né, espalhadas durante essa semana. A última foi essa de ontem, que me deixou gripada, que foi uma caminhada do DOI-CODE, onde várias pessoas foram torturadas e mortas, até o monumento de mortos e desaparecidos no Ibirapuera, tá certo? Tá? Que foi ao mesmo tempo que o negócio do Bolsonaro, né? Começou mais tarde, a gente saiu, a gente fez concentração no DOI-CODE às 3 da tarde e saiu encaminhada às 5 e pouco, levando velas em silêncio até o monumento. Então, assim, e lotado de jovens, lotado de jovens. Então, na periferia você tem muitos movimentos de jovens super ativos, nas igrejas, inclusive, tá certo? Igreja católica, igreja evangélica, que não é dominada por um só partido, que permite. Eu discordo um pouco, eu acho que o modo de fazer movimento é um pouco distinto, tá certo? Né? Mas que ainda existe, não pode ser e resiste, né? Eu gosto muito de trabalhar com jovens, eu não vejo isso exatamente. O que não tem é o movimento estudantil universitário que tinha na minha geração, né? E que foi importante. Em 68 era só jovem e era branco, né? E muito basicamente universitário, mas em 73, 74, 75, quando a gente reconstruiu, né, a USP, ele era universitário porque a gente tinha mais condições. Quer dizer que não tinha jovens na resistência? Tinha, só que esses pretos e pardos da periferia você nunca ouviu falar, que é a minha aflição de aumentar a lista de mortos, desaparecidos e presos, tá certo? Para outros, e os quilombolas que morreram, e os indígenas que resistiram, jovens também, tá certo? Né? Sempre jovens. Olha a cara dos indígenas. Eu vi, por exemplo, no dia do Oscar, alguém mandou para mim um filme de um grupo de indígenas do Alto Amazonas que se reuniram numa das. Não sei se você viu isso, maravilhoso, posso te mandar se eu achar ainda. E que se reuniram para assistir o Oscar, tá? No meio da Amazônia, tá certo? Perto de Manaus, vieram tribos de várias. E quando você vê quem é aquele povo que está assistindo ao Oscar e torcendo pelo filme, só tem gente muito jovem, uma molecadinha, né? Que tem em tudo indígena, com menos de 30 anos, entende? Então, né? Porque só se olha, né? Eu acho que é um pouco ficar numa vibe, né, de antigamente, que funciona de outra maneira. Vera, queria agradecer a senhora mais uma vez por esse bate-papo, parabenizar a sua família, não pela perda, né, como a senhora disse, não dá pra gente parabenizar por uma tragédia, mas sim pela luta da senhora, da sua família e por resistir mesmo contra o esquecimento. Obrigado, Vera, obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês por pautarem isso. O Conexão USP de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.